O Boicast é um podcast DBO Play com patrocínio da Beckhauser. Inovar, industrializar e difundir tecnologia na direção de uma pecuária mais sustentável. Esse é o compromisso da Beckhauser. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o Renato Vilela, repórter da DBO e produtor de conteúdo. Esse é o Boicast, programa que fala da pecuária de um jeito que você nunca ouviu. O Boicast tem o patrocínio da Beckhauser. E no nosso terceiro episódio do Boicast, a gente vai falar sobre cerca elétrica. Como é que você monta uma cerca elétrica que funcione e não te dê dor de cabeça? Bom, para apresentar o meu convidado, eu preciso dizer inicialmente o seguinte. Tem gente que gosta do que faz. Tem gente que é apaixonado pelo seu ofício. Mas no caso do meu convidado, eu acho que já é uma espécie de devoção, né? Tenho muito prazer de receber no estúdio da DBO Ernesto Coser Neto, que é gerente de produto da Datamars. Ernesto, eu não errei em falar que você é meio devoto da cerca elétrica, né? Bom, primeiro, obrigado pelo convite, Renato. É um prazer estar com vocês aqui e parabéns aí pela DBO. Cara, não, sei lá, eu trabalho, né? E sempre foi assim, em todo lugar. É uma devoção, né? Eu me jogo de cabeça no que eu estou fazendo. Não encaro como algo diferente. Eu acho que é assim, no meu caso, é assim. E faz um belíssimo trabalho, a gente vai falar bastante disso. Ernesto, tinha um programa, né, que eu gostava muito e que eu acho que você vai se lembrar, que é o Provocações, aquele programa da cultura que era apresentado pelo Abu Janra, né? Saudoso Abu Janra. Hoje ele é conduzido pelo Taz, né? Marcelo Taz, chama Provoca. Mas é assim, imbuído um pouco desse espírito desse programa Provocações, eu vou começar aqui o nosso Boicast com uma provocação para você. Ernesto, cerca elétrica funciona? Já vou ficar nervoso aqui. Não, funciona assim, gente. A cerca elétrica é uma tecnologia como outra qualquer. E não existe tecnologia que dá certo fazendo errado. E o problema é que essa tecnologia não nos foi ensinada. E a gente veio tentando se virar com a pouca informação que tínhamos. E aí não deu certo. E, Ernesto, fala uma coisa, para uma cerca elétrica funcionar de forma eficiente, como você mencionou, né, a tecnologia tem que ser feita de forma correta, quais que são os princípios, né, quais que são os preceitos básicos para uma cerca elétrica funcionar? A gente tem que entender que a cerca elétrica é a substituição da estrutura por choque. Quem passa a segurar o animal é o choque, não mais a estrutura. E eu tenho que ter um bom eletrificador, eu tenho que ter um bom aterramento e tenho que garantir que esse animal descarregue o choque. Então, assim, a gente fala em, no mínimo, 4.000 volts, que esse animal que esse arame tem que ter para o animal sentir no mínimo 4.000 volts. E aí vai. Assim, eu tenho que ter um bom eletrificador capaz de emitir e viajar esse volume de choque mínimo de 4.000 volts. Eu tenho que ter um fio condutor, eu tenho que ter um bom aterramento, eu tenho que ter bons isoladores, eu tenho que garantir proteções de raio, de oscilação. Então, assim, é um conjunto de detalhes que, se obedecido, dá certo. E eu queria, Ernesto, aqui conversar com você, né, para quem está nos ouvindo também, para que a gente pudesse você pudesse esmiuçar cada um desses detalhes. Por exemplo, você citou a importância de um isolador. O que é um isolador bom para uma cerca elétrica? Que característica ele precisa ter para ser um bom isolador? Então, vamos lá. O fio do choque, sempre que ele toca num material não isolante, esse ponto do toque do material não isolante, ele é um furinho. E um bom isolador é um isolador de plástico, porcelana ou borracha, por exemplo. Tá? E um isolador plástico, que é o mais comum no Brasil, ele tem que ser de filtro, tem que ser de plástico virgem, porque se ele for de plástico reciclado, corremos o risco de ter resíduo metálico no lixo, da onde veio essa reciclagem. Aí ele funciona mais como um condutor do que um isolador. Se ele tem resíduo metálico, ele é condutor, não é isolador. E outro ponto muito importante é que ele tem que ter bastante filtro ultravioleta para que ele resista ao sol, para que ele não resseque. O plástico, quando resseca, ele deixa de ser isolador. Então, um bom isolador plástico
é um isolador de plástico virgem e com bastante filtro ultravioleta para que ele não resseque. Ernesto, eu fico imaginando aqui, né, você certamente viaja o Brasil inteiro, conhece várias fazendas, várias realidades muito diferentes e deve ter visto muita gambiarra por aí, né? Em termos de isolador, conta aqui pra gente um pouquinho, o que você já viu de gambiarra? Porque eu já vi algumas fotos no teu Instagram e, assim, de algumas coisas assim que eu falo, minha nossa, né? Aqueles isoladores, às vezes garrafa PET, enfim. Conta um pouco dessa experiência, o que você vê no campo de gambiarra? Não, primeiro tem que contar o seguinte, isso acontece, Renato, porque a cerca elétrica no Brasil não vinha funcionando. O produtor não quis mais botar dinheiro bom em negócio ruim. E ele se vê, não vou gastar dinheiro com isso, vou usar o que eu tenho aqui. E faz as famosas gambiarras. Então eu já vi garrafa PET, chinela havaiana. Outro dia eu vi osso. O cara, Osso? Assim, a cerca do cara parecia um cemitério. Como assim, pedaço de osso? Pedaço de osso, como isoladores. Como isolador. Essa semana o Barreto, amigo meu da Bahia, do Espírito Santo, me manda uma foto que o cara usou uma seringa. Minha nossa. Pregou uma seringa e o fio passa por dentro da seringa. Já vi brinco de boi, brinco de boi, né? Brinco visual. Cara, já vi de tudo. Mas é porque esse cara não quer botar dinheiro bom num negócio que ele não confia. Então é por isso desse uso das gambiarras. Das gambiarras. Perfeito. Bom, Ernesto, você falou aqui, né, do isolador, assim, e quais são os mais indicados? A gente tem aquele castanha, né? O que é um modelo que a gente encontra no mercado? Então, o isolador de canto, também chamado de castanha, carambola, ele é um isolador de canto. É sempre bom, eu sempre falo isso, né? Eu sou veterinário e estou com 27 anos de formado e eu tinha 16 anos de formado quando entrei na empresa para trabalhar com cerca elétrica. E eu não sabia a função do isolador de canto, Renato, andando em fazenda todo dia. Então, assim, quando fala de isolador, a função do isolador é fazer com que o fio do choque não toque em materiais não isolantes, não toque, no caso, o poste. Então, o isolador de canto, carambola, castanha, serve para o arranque ou final de cerca, né, para que a gente prenda no canto ele, mesmo, no né? canto No de canto cerca. mesmo, né? E a gente tem os isoladores de linha, que são colocados nos postes que dão suporte a esse fio. Nas estacas mesmo, nos morões. Nos morões, nos postes, de maneira geral. Então, tem isolador de canto e isolador de linha. Basicamente são esses. Ernesto, a gente vê muito, né? A gente viaja também nas fazendas e eu vejo muito aquelas mangueirinhas que são passadas ali no meio do morão. Ela não é uma boa, não é uma boa escolha? Então, vamos lá. A mangueirinha é uma gambiarra de brasileiro. Por quê, Ernesto? Porque nessa cerca que não funcionava, que o gado vivia forçando ela, eles tiveram... O mundo inteiro usa isolador externo, um isolador que vai por fora do poste. Mas no Brasil, com o animal constantemente forçando a cerca, eles foram obrigados a pensar em fazer um isolador que fosse por dentro do poste. Para caso esse animal force a cerca não desfaz. Porque um animal forçar aqueles 2 dentinhos de plástico, o isolador de W, ele vai quebrar, porque ele não foi feito para suportar pressão. Ele está ali só para suportar o arame na altura correspondente do animal que eu quero conter. Mas o brasileiro, sem choque, foi obrigado a fazer um isolador com reforço físico. E reforçar fisicamente uma cerca elétrica é uma contradição, é uma incoerência, porque a proposta da cerca elétrica é eu substituir estrutura por choque. Mas quais são os problemas da famosa mangueirinha? Primeiro que, por mais reza que você faça, ela escapa. A madeira trabalha, ela incha e volta. Então, o mangueirinho dentro acaba ficando frouxo e sai. E aí esse arame vai ficar tocando no poste da madeira, ou do poste de madeira, ou seja, qual material for o poste. Outro problema é que, seja em curva de nível ou curva-curva, esse arame acaba roçando na mangueirinha, corta ela e fica tocando na madeira. Outro ponto. A turma costuma cortar ela muito justa. Quando chove, a água passa e transforma todo o seu poste num condutor e fica uma coisa única, molhada, e rouba todo o choque. Você teria que deixar uns 3, 4 dedos de cada lado. Outro ponto. Se quebra o pé desse poste e os fios estão passando por dentro, como é que você substitui? Vai ter que desfazer a cerca. Toda. Então, o jeito certo é passar os fios por fora. Tá? E aí outro ponto, assim, por melhor que seja o meu isolador, por exemplo,
na minha empresa, a gente usa um filtro ultravioleta que ele nos garante 10 anos que esse plástico não resseca. O arame dura mais do que 10 anos. Então, eu estou assumindo que vai ter um momento que eu vou ter que tirar todas as mangueirinhas porque ela ressecou e não isola mais. Entende? Você vai ter que desfazer tudo. Então, assim, é muito mais inteligente, mais prático, mais rápido usar isolador externo. E o isolador que eu pessoalmente mais gosto é o tipo W e gosto de usar parafusadeira. Sabe que é mais rápido, com bateria, você põe muito rápido, rapidamente depois você também rápido. põe, ou se tirar, faz também rapidamente, né? Ernesto, e além dos isoladores, você mencionou aqui que também é importante ter um bom aterramento. O que é o aterramento? Como é que você faz um bom aterramento para a cerca elétrica? Vamos lá. Todo edificador tem no mínimo 2 botões. O botão vermelho, normalmente, que é o que vai para o choque, e o botão preto ou verde, que vai para o aterramento. Eu preciso fazer um aterramento proporcional ao eletrificador e proporcional ao meu clima e solo. Tá? A indicação, se o eletrificador é pequeno, de meio joule até 3 joules de potência, a gente recomenda fazer um triângulo de 2 metros de comprimento cada haste, com 3 metros de distância entre elas, num lugar úmido. Se o eletrificador tem mais do que 3 joules, eu uso um mínimo de 1 haste por joule. Então, se for um 6 joules, 6 hastes. Se for 86 joules, 86 hastes. Então, o que determina é a potência do eletrificador e você tem que colocar pelo menos 3 hastes. Mínimo de 3 para eletrificadores pequenos. E qual que é a distância entre elas? Tem uma distância? Tem um comprimento? Como é que é isso? Eu devo usar hastes de aterramento de 2 metros de profundidade, com 3 metros de distância entre elas, formando qualquer figura geométrica. Se eu fizesse aterramento em linha, funciona. Mas trabalhos que a gente desenvolveu provou que quando eu fecho essa figura geométrica, o desempenho do aterramento melhora. Olha só. E em solos muito arenosos ou secos, eu vou usar mais do que isso. Sabe? Eu tenho como exemplo aqui da região do Bolsão, no Mato Grosso do Sul, que eu tive que usar haste de 6 metros de profundidade. Em função do solo ser mais seco. Você disse assim, preferencialmente, se o produtor tivesse a condição de colocar um aterramento numa área mais úmida, melhor. É melhor? Muito melhor. Tá? E assim, a gente tem que explicar o seguinte, porque o choque, ele corre pelo arame, o eletrificador emite o choque corre pelo arame, o animal toca nesse fio do choque, o choque desce pelo corpo dele até o solo e pelo solo volta para o aterramento. Então, esse circuito precisa ocorrer para o animal sentir o choque. Então, o choque vai, passa pelo animal e volta. Então, eu só tenho choque no animal quando ele volta. Por isso a necessidade do aterramento. E aí a água, por ser uma boa condutora, então ajuda nesse processo, Exato. Né? Ernesto, você falou dos isoladores, falamos agora também dessa importância de como é que se faz um aterramento. E um outro ponto que você mencionou no início da nossa conversa é justamente o eletrificador, né? E aí eu queria te perguntar, para o produtor, como é que ele compra esse equipamento? O que ele precisa levar em consideração? Você mencionou que um animal precisa, para sensibilizar, para tomar o choque, pelo menos 4.000 volts, né? Então, como é que ele dimensiona? Olha, eu tenho uma cerca de 1 quilômetro, de 2 quilômetros, de 3 quilômetros. A partir dali, eu vou comprar um eletrificador com qual potência? Como é que a gente consegue orientar o produtor na compra desse equipamento? Vamos lá. O eletrificador, Renato, é como se fosse uma bomba d'água. A bomba d'água empurra a água no tubo, o eletrificador empurra o choque no arame. Quanto mais HP minha bomba d'água tem, mais empurra a água, mais vazão. Então, mais HP, mais vazão. E a turma compra a bomba d'água por potência, por HP. Ok? O eletrificador é um motor tal qual a bomba d'água. Então, quanto mais joule... É a unidade de potência. A unidade de potência do eletrificador. Né? A bomba é HP, no caso do choque... Do choque é o joule. Então, quanto mais joule, mais eu empurro o meu choque, mais joule, mais voltagem. Então, mais HP, mais vazão, mais joule, mais voltagem. Nós precisamos ter no mínimo 4.000. Tá? Então, eu preciso garantir que essa minha bomba de choque seja capaz de empurrar esse choque por toda a minha cerca e no ponto extremo dela tenha no mínimo 4.000 volts.
O grande problema aqui no Brasil, não existe uma legislação que determine o padrão desta informação de potência. Porque Joule é trabalho. Sabe? Ela não é um dado estático, não é uma medida de potência estática. Nós, por exemplo, usamos, na maioria dos casos, Joule em 100 ohms de resistência. E no Brasil, como não existe essa padronização, ontem mesmo eu estava fazendo alguns testes, um equipamento meu de 1 Joule, diante da mesma resistência, que eu simulei uma resistência padrão para os dois, colocou 1000 volts a mais que um concorrente de 15. Só que ele fez um jogo de números ali e deixa estampado 15, mas é 15 numa resistência menor. Mas o leigo chega na loja, vê lá 15, o mesmo valor do equipamento de 1, ele compra o de 15 pelo mesmo valor. Só que isso não é padronizado. Então, assim, de maneira geral, isso não é padronizado no Brasil. Eles são, na sua maioria, equipamentos fracos, mal instalados. Então, deve-se a isso, o preconceito se criou no Brasil que a cerca elétrica não funciona, porque é um equipamento muito fraco e mal instalado. Aterramento ruim, sabe? Todas essas coisas, isolador ruim. Então, tudo isso contribuiu para se criar esse preconceito com a tecnologia. E é possível, Ernesto, assim, para ajudar o produtor, assim, estabelecer uma relação, quando ele chega ali, ele vê a embalagem entre o Joule que está escrito ali e o comprimento da cerca que ele tem? Por exemplo, um equipamento de 2 joules. Isso aqui vai ser suficiente para uma cerca de qual tamanho? Entendendo que ela foi bem dimensionada. É possível a gente estabelecer essa relação? Vamos só voltar assim, ó. Ninguém compra uma bomba d'água por quilômetro. Imagina alguém chegando numa loja falando assim, escuta, eu tenho 2 quilômetros de tubo, que bomba que eu compro? O balconista vai rir de você, fala, meu amigo, sua tubulação está subindo, está descendo, é grosso, é fino, tem muito canto, curva, redutor, vazamento, furo. O comprimento é a menor das informações. Eu preciso saber de quanto que eu tenho de resistência, basicamente é redutores e vazamentos. No caso do choque, também eu tenho redutores e vazamentos. Vazamentos é todo o material não isolante que toca meu arame, que a gente já falou aqui. Redutor, Renato, assim, o choque corre pela superfície do arame. Então, quanto maior essa superfície, mais fácil o choque corre por ela. E quanto, assim, um bom arame, um bom fio condutor é um arame grosso e galvanizado para que ele não enferruje. Porque uma vez que ele enferruja, ele fica rugoso, áspero e fica mais difícil o choque correr nele. Então, vamos brincar aqui. Eu posso ter 2 cercas. A cerca do Renato, que é um cara organizado, tem 10 quilômetros. Aí tem arames novos, grossos, brilhando, né? Isoladores bons, conexões feitas com grampo e não nozinho, porque o nozinho é um redutor. Você não tem variação de calibre, usou tudo o fio grosso igual, não fez passagenzinha com fio fino, não tem a nozeira e não tem capim tocando o arame. O Ernesto, que é um cara mais relaxado, tem os mesmos 10 quilômetros, mas o arame é fino, enferrujado, as passagens são todas com nó, cheio de emenda, isolador que escapou do poste, isolador que ressecou e muito capim tocando o arame. Ambas são 10 quilômetros. Só que eu vou precisar de muito mais Joule para manter os 4.000 volts nesta minha cerca ruim do que na sua cerca boa. Você entende? Então, é um erro falar em quilômetro. Eu tenho que falar em resistência, né? A dificuldade do choque viajar nessa cerca. Ou seja, no final da cerca ela tem que ter essa voltagem dos 4.000 volts. Mas a gente acaba vindo para alguma relação de quilômetro que é para ser o mais didático possível. Sim. Tá? Então a gente recomenda, baseado nas experiências dos nossos certificadores, né? Entenda que a gente vende em 120 países do mundo, tem padrões mundiais que a gente obedece. Então, o nosso Joule, com a nossa informação, baseado no que a gente entende, tá? Eu recomendo 1 Joule para, no máximo, 5 km de cerca. Isso é a mesma coisa, assim, nunca dá para a gente determinar quanto de redutores e vazamentos eu tenho numa cerca, porque ela é dinâmica. O arame vai enferrujando, as emendas vão zinabrando, o capim sobe, o isolador resseca. Então, naturalmente, o choque está caindo todo dia, né, vagarosamente, mas porque, naturalmente, vai ficando mais difícil, mais resistência para esse choque correr. Tá? Mas, quando eu uso 1 para 5, é como eu falar que o carro faz quantos quilômetros por litro, Renato?
10, 11 quilômetros. Correndo devagar, pesado ou leve, que tipo de estrada? Entendeu? Assim, imagina que seu carro quebrou o marcador de combustível. O que você faz? Você enche o tanque, dos 50 litros. Quando você chegar em 250 quilômetros, você para abastecer de novo. 50 para 250, 1 para 5. 1 para 5, né, 5 km por litro, é garantia que você chega no seu destino? Nem sempre. Você pode ficar preso no trânsito de cidade grande, pode ficar preso num atoleiro de uma fazenda. Você vai gastar mais do que 1 para 5. Mas 1 para 5 é uma gordura, uma garantia bem razoável que você deve conseguir chegar no seu destino. Então, esse 1 para 5 que eu estou falando é mais ou menos isso. Eu não consigo garantir o alcance, mas quando eu uso 1 para 5, eu estou usando uma média boa, uma garantia boa, que eu vou conseguir, independente do tipo da cerca, conseguir colocar os 4.000 volts no final dela. Mas, mesmo assim, em fazendas grandes, com muito funcionário, com capins muito vigorosos, eu aperto mais essa proporção. Eu uso 1 para 2. Porque, assim, mesmo que eu tenha vazamentos redutores, com mais pressão, eu consigo vencê-las e conseguir garantir. Então, assim, já olhar mais nessa proporção 1 para 5 ou 1 para 2 me garante uma redução de manutenção e eu protelar, né, a necessidade de limpar a cerca porque eu tenho pressão de sobra. Ernesto, a gente sabe que eletrificador bom não é barato, né? É caro. E como é que o produtor faz para garantir uma vida útil maior desse equipamento na fazenda? Que cuidados ele precisa ter para que o eletrificador dele dure mais tempo? Não, vou discordar de você. Você vai dizer que não é caro. Não é caro. Assim, aquilo que eu falei, eu fiz um teste ontem, o meu eletrificador de 1 joule botou mais voltagem que um de 15. Então, me parece que o de 15 é mais barato, não parece? E não é. Então, se eu for olhar desempenho, não é caro, sabe? Se eu conhecer esses pormenores, aí você vai ver que não é caro. Mas quais são as fontes, por que o eletrificador quebra? Né? Foi a sua pergunta. Foi exatamente. O que acontece? O eletrificador quebra. Quando eles são muito pequenininhos, ele quebra só porque a cerca sujou e ele entra em curto porque ele não deu conta que é muito comum no mercado. Aquilo que eu disse para vocês. O mercado brasileiro, o produtor, não quis mais botar dinheiro bom em negócio ruim. E a indústria, a indústria comum, ao invés de treinar o mercado, acabou oferecendo material barato para esse cara que não quer pôr dinheiro num negócio ruim. E esse eletrificador muito fraquinho, quando a cerca sujava pouquinho, ele já queima. Mas as outras fontes de problema são, principal, oscilação da rede elétrica. Que é algo relativamente comum no campo, né? A energia oscila mesmo. Muito. A energia rural brasileira não é boa e oscila muito. Né? E raio que pode vir pela rede elétrica. Assim, a maior fonte de problemas que a gente encontra é este. A outra fonte de problema é raio na cerca. Então, se você for ligar seu eletrificador na rede elétrica, você deve proteger esse eletrificador. Porra, de quanto tempo queima a televisão de casa? Raramente, porque a nossa rede é protegida. Dá para usar as mesmas coisas na fazenda. Proteger nossa rede para que não queime nossos eletrodomésticos. Tá? Por exemplo, usar estabilizadores, usar filtros de linha para segurar essas oscilações. Bons eletrificadores suportam uma oscilação de 90 a 240 volts. Só que a gente sabe que no meio rural as oscilações são maiores que essa. Então você tem que tentar se precaver de usar filtros que garantam um range maior que isso. Para se defender de raio que vem na cerca, você tem que usar uma tomada de 3 furos, abrir a tomada do parafuso do neutro, ligar no aterramento que você fez do eletrificador. Então, as pessoas acham que o aterramento protege o eletrificador, e é o contrário. O raio busca descarregar no melhor aterramento possível. Então, se bater um raio na sua rede elétrica e na sua fazenda o negócio melhor aterrado é o eletrificador, ele vai pela rede procurar ir no eletrificador. Só que aí, como eu fiz esse desvio da tomada dele para o solo, para o aterramento, então ele não vai passar por dentro do eletrificador para descer no aterramento dele. Já desvia direto e ele não sobe. Depois que ele chegou no terra, ele só desce e não sobe para o eletrificador. E tem o kit para-raio, que você põe na cerca. Que assim, ninguém
aguentam, eu brinco assim, ninguém aguenta um raio no peito. O que a gente faz é desviá-lo. Então, o kit para-raio na cerca também oferece uma resistência e um desvio. Na hora que o raio encontra uma mola que a gente pôs ali, que oferece uma resistência, a gente põe um desviador que ele enxerga ali um caminho mais rápido. E aí ele vai pelo caminho mais fácil. Ele vai para o caminho mais fácil e vai para o aterramento. Aí ele quebra o centelhador e toda fazenda tem que ter o cuidado de olhar para esse centelhador diariamente, porque ele é uma espécie de um fusível. Uma vez que ele está rompido, ele não se protege mais, sabe? Então tem que ter essa rotina. Então, isso, kit para-raio na cerca, estabilizador, aterramento, mas preferencialmente, se puder, alimentar seu liquidificador via painel solar e bateria, é muito melhor, que você vai estar fugindo da principal fonte de problema, que é a rede elétrica. Ernesto, eu acho que tem um ponto importante também que eu queria te perguntar, né? Como é que você faz para monitorar? A gente já falou aqui muito bem dos 4.000 volts, precisa disso para ter o choque, para monitorar esse choque. Aí, assim, vou te perguntar uma coisa que eu já vi o pessoal fazendo no campo. Eles pegam ali um pedacinho do capim e coloca o capim, né? Se a ponta dobra. Isso funciona? Isso é mito, Ernesto? Então, assim, a pessoa vai com um raminho, um vegetal qualquer, para sentir uma vibraçãozinha, está passando choque ali. E com um raminho, é a mesma coisa com a folhinha, é a mesma coisa que você abrir um tanque de um carro e cheirar. Tem cheiro de combustível, mas você não sabe quanto tem lá. Então você tem que usar um bom voltímetro que vai estar te dando a voltagem real daquele ponto. Então, quem tem cerca elétrica tem que medir o choque todo dia e tem que ter no mínimo dos 4.000 volts. Perfeito. Então, um voltímetro é um equipamento essencial para ter na fazenda, para quem tem a cerca elétrica. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, um breve intervalo, com o oferecimento da Beckhauser, patrocinadora do Boicast. Inovar, industrializar e difundir tecnologia na direção de uma pecuária mais sustentável. Esse é o compromisso da Beckhauser. Pioneira no desenvolvimento e criação de tecnologias que tornam a contenção bovina cada dia mais segura, a Beckhauser completa 50 anos, com a certeza que o bem-estar animal e humano é um único caminho para que tenhamos uma pecuária sustentável. E é por isso que neste ano inauguramos a mais moderna fábrica do mercado, um espaço altamente produtivo, onde seguiremos agregando ainda mais valor e produtividade nas fazendas do Brasil e do mundo. Beckhauser, seu resultado passa por aqui. A gente está voltando aqui do intervalo, esse bate-papo com o Ernesto Coser-Neto, que é gerente de produto da Datamars. A gente está conversando sobre a cerca elétrica, o bom dimensionamento. Ernesto, você no primeiro bloco falou aqui todos os detalhes, né, que a cerca elétrica precisa ter: isoladores, um bom eletrificador, o aterramento, como é que você mede esse choque, como é que você protege esse equipamento. E agora, eu tive vendo alguns vídeos teus, e eu vi ali que você, né, nas suas explicações, nas suas aulas, o fato de você ter um equipamento bem dimensionado não significa necessariamente que o animal vai tomar aquele choque. Né, eu vi ali que você mencionou algumas questões em relação à textura de solo, à época do ano. Conta um pouquinho essa história também, como é que isso funciona. Além de ter um equipamento bem dimensionado, como é que você garante também que este animal vai encostar nessa cerca e vai sentir aquele choque para afastá-lo, né? Perfeito, Renato, é isso aí mesmo. Desculpa a minha voz, eu estou totalmente rouco. Está dando muitas aulas sobre cerca elétrica, depois nós vamos falar isso, girando as universidades do Brasil. Então, eu falei no primeiro bloco que o animal toca no fio do choque, o choque desce pelo corpo dele até o solo, e pelo solo corre até o aterramento. Mas, quando esse solo é arenoso ou seco, esse solo não tem condutividade, então eu não tenho um caminho de retorno desse choque para o aterramento. Eu preciso criar esse... Eu gosto daquela analogia que você faz, queria que você retomasse do passarinho, né? Isso, né? Passarinho senta em 50.000 volts e não toma choque, porque ele não toca em nada aterrado. Então, um boi, né, o gado, um animal que toca nesse fio do choque, mas esse solo não é condutivo, é arenoso ou seco, ele vira passarinho, porque ele não está descarregando, esse choque não está voltando até o aterramento. Então, nesse caso, eu sou obrigado a fazer um retorno artificial, em que eu vou colocar um fio de choque
isolado com isoladores, e um fio sem choque sem isoladores, porque quanto mais esse fio sem choque tocar no terra, mais ele descarrega o choque. E eu ligo esse fio sem choque no aterramento e faço mais aterramentos auxiliares ao longo do caminho. Ao longo da cerca. Ao longo da cerca. Então, eu vou encher de pontos ao longo da minha cerca para que facilite esse animal descarregar o choque. Então, o choque nasce no botãozinho vermelho do eletrificador e esse fio aterrado nasce no aterramento do eletrificador e eu vou fazendo mais aterramentos auxiliares ao longo da cerca, ligando esse fio de retorno, esse fio sem choque, sem isoladores, ligado ao aterramento. Então, ele garante que o animal tome o choque. Ernesto, uma dúvida que a gente sempre tem, né? Uma cerca elétrica, ela tem que ter quantos fios? Ela tem que ter... um fio é suficiente? São dois? Aí você acabou de dizer, nesse caso, né, áreas que são muito arenosas, você precisa desse fio também para fechar esse circuito, para o animal tomar o choque. Mas tem uma recomendação de quantos fios precisa ter uma cerca elétrica? Se eu tenho um animal de uma categoria única, em solo condutivo, um fio eu seguro ele, porque ele vai tocar nesse fio do choque, o choque desce pelo corpo dele até o solo e volta para o aterramento. Se eu estou em regiões com solo não condutivo, arenoso e seco, eu sou obrigado a ter um fio de choque e um fio sem choque. Né? E aí, por exemplo, eu falo que a cerca com 3 fios é a cerca universal, porque normalmente eu faço o fio do meio, o do choque, isolado, e os das pontas, sem choque, sem isoladores, que eu faço uma ponte entre eles e ligo no aterramento. Por que 3? O adulto toca no de cima aterrado e o do meio do choque, e o bezerro toca no fio de baixo aterrado e o do meio do choque. Então eu seguro de mamando a caducando em solos arenosos, ou seja, em solos condutivos ou não. Então, de mamando a caducando em todo tipo de solo, minha cerca de 3 fios resolve. Mas se eu estou numa região bastante condutiva, com uma categoria, um fio resolve. Agora, vale lembrar, outras espécies animais. Não sei se você estava na pauta aí, outras espécies, eu já furei a fila. Mas, pode falar, né? E assim, animais de pata pequena, obviamente, têm menos contato com o solo. Caprino, por exemplo. Caprino, ovino, suíno, silvestres, de maneira geral, a gente trata da mesma maneira. Se ele tem menos contato com o solo, eu tenho que mandar mais pressão nele, uma pancada maior nele e garantir que ele retorne o choque, né? Porque ele fecha o curto. Então, para animais de pata pequena, primeiro eu vou adequar as alturas para as alturas dele. Caprino, por exemplo, caprino, ovino e suíno, ele tem mania de passar por baixo da cerca. Então, eu vou começar com uma cerca com 10, 15 centímetros do solo e vou alternando fio isolado e fio de retorno, fio isolado que é o do choque, fio de retorno, fio de choque, fio de retorno, numa altura correspondente a ele. Naquela cerca universal de bovinos, né, bovinos, equinos e bubalinos, eu uso 40, 80, 1,20, com 3 fios. De altura. De altura. Né? A gente tem um monte de casos de sucesso, por exemplo, com animais silvestres, até mesmo com onça. Com muito caso de sucesso, assim, sabe? A gente é chamado para... até esse contato da gente começou em 2017, com ONGs de proteção de grandes felinos, que atuam no mundo inteiro, sabem que parques de safari na África são atendidos por nós, então sabe que a gente entende do negócio, nos chamaram, e eu venho desde 2017 aí, mexendo com projetos de resolução de conflito, fauna e produção. E com muito sucesso. Onça, porco, queixada, javali, anta, capivara. A gente é chamado para um monte de... Olha só, a gente pensa sempre no bovino, né? Mas tem outras... Não, e javali, por exemplo... Que é um problema. E mesmo assim, eu tenho um monte de casos de sucesso ali na região do Parque Nacional das Emas, que é entre Mato Grosso do Sul e Goiás ali, que tem muito porco nativo, queixada, que não pode ser abatido. Já o javali... acho que não tem mais, mas tinha permissão de ser abatido. Então, realmente a resolução de um problema de conflito e a gente conseguiu com muito sucesso, sabe, proteger as lavouras ali em todo o entorno do parque e vários outros casos, de norte a sul do país.
a gente tem casos de sucesso. E achei interessante, né, Ernesto? Você estava dizendo desse dimensionamento da seca. Eu me lembro, por exemplo, de uma viagem que eu fiz contigo, né? Quando a gente fez, acho que uma das primeiras, uma matéria muito completa para falar sobre a seca elétrica, e era uma seca debaixo de um pivô central. Era um rotacionado debaixo de um pivô central, e a seca, acho que se não me engano, tinha um fio apenas, né? O pivô tinha toda uma estrutura ali para o pivô passar, as rodas passarem por cima, mas um fio, né? E aí eu estou me lembrando do que você falou da questão da umidade. Então, debaixo de um pivô, evidentemente, você vai ter sempre um solo úmido, ou seja, um solo bom condutor, né? E aí um fio é suficiente. E com o Nelore essa fazenda aí. Exatamente. Sem problema nenhum. E só falar, a gente falou no primeiro bloco das gambiarras, né? A gente está falando aqui dos fios. Aquela gambiarra que você certamente já viu, eu já vi também, aquela coisa de você passar fio eletrificado, de repente passa um fio, um arame farpado no meio, né? O que é aquilo? Você certamente já viu isso também, né? Tem de tudo. Você quer ver um erro muito comum? Que é assim, o cara usa um fio desses de casa, fininho, para ligar o eletrificador ao arame da cerca. Ou seja, ele usa um fio fino para depois ligar o arame da cerca, que é grosso. Ele usou um fio fino no início, sabe? Ele reduziu logo na saída, na largada. Então você vê esses erros grotescos. Se você parar para pensar em leis da física, né, não tem como dar certo um negócio desse. Exatamente. Ernesto, quem te conhece, né, te vê dando palestras, te acompanha, te segue nas redes sociais, você é muito ativo no Instagram, né? Tem a impressão, eu até brinco contigo, sempre quando eu falo com o Ernesto, eu falo no telefone e digo assim, Ernesto, que embaixador da cerca elétrica no Brasil, eu brinco aqui com ele. Tenho a impressão de que você sempre trabalhou com isso, né? Eu até, quando estava preparando aqui o roteiro para esse podcast, eu ouvi o podcast da Janaína Martuccello, né? Até anotei aqui para não errar o nome dela, do Forra de Cultura e Pastagens, um podcast muito interessante, inclusive, fica a dica aqui para quem queira acompanhar, que ela disse que é algo que eu achei muito engraçado, mas eu concordei. Você conversa com o Ernesto, parece que você vai até tomar um choque. Tamanha é o entusiasmo dele por essa tecnologia. Mas tem a impressão que você sempre trabalhou, mas não, né? Queria que você contasse um pouquinho da tua trajetória profissional. Você já mencionou aqui que você é veterinário, né? Queria saber como é que você começou, em que área, como é que você chegou na cerca elétrica. Me conta um pouquinho. Eu sei que você quase foi parar na praia, né? Você nasceu na praia, me parece. Me conta um pouco dessa história tua. Eu sou nascido em Presidente Epitácio, aqui no oeste de São Paulo, mas meus pais são professores. E eu, com 5 anos de idade, eles mudaram para Itanhaém, no litoral de São Paulo, para morar na praia, uma vida diferente de interior. E eu fiquei lá dos 5 aos 18. Né? E eu voltei para Prudente, a família... Você se criou na praia, praticamente. Moram na frente da praia até hoje. Eles moram na frente da praia até hoje. E eu, com essa minha garganta fraca, eu não virei surfista. Porque muda. Eu não te imagino nem na prancha, nem no barquinho ali, viu? Mas assim, muda o tempo, minha garganta fecha. Assim, quem mora na praia, você não pega onda no inverno, que é quando tem onda boa, você é paneleiro, assim, não pode. Então, se eu não podia andar... E no inverno não tinha jeito. Não ia em época nenhuma do ano. Então eu não virei surfista. Mas eu mudei para Prudente para fazer veterinária com 18 anos. E moro em Prudente até hoje. Minha família é toda de lá, né? A gente vem da região e estou lá. E fiz veterinária lá em Prudente. E eu, com uma semana de formado, um professor meu foi me buscar em casa para a vaga de promotor da Ródia quando lançou o Top Line, em 96. Então, aí eu entrei no mercado da indústria veterinária, fiquei lá por anos, tive uma passagem legal também como gerente comercial da Brangos, né, como laboratório veterinário. Eu fui de promotor a gerente nacional também. Fui gerente comercial da Brangos, que lá em 2010, 2011, esse papo de carne de qualidade, eu estava discutindo isso lá atrás. Lá atrás. Sabe? Eu ouvi muito, isso nunca vai pegar no Brasil. Sabe? Carne de qualidade é coisa de rico, não tem rico para comprar tanta carne assim. E eu sempre falava, gente, não existe produto líder de mercado que seja o mais barato. O líder de mercado é o produto trabalhado. E trabalhar produto custa.
né? E assim, e tem que conhecer, né, a dona de casa, que é o consumidor. Ela não sabia nada sobre esse mercado. E eu falei assim, a hora que a dona de casa aprender a entender de carne, tudo para trás muda. Né? E se você for olhar agora, é o mesmo trabalho que eu faço hoje, que é treinar o mercado para usar a nossa tecnologia. Então, você tem que treinar o mercado para usar o produto. Né? Então, e lá atrás eu falava isso da carne, está acontecendo isso agora. E eu estou há 12 anos da Brangos, eu já vim para Truteste, hoje da Tamars, né? Estou há 12 anos lá, entrei em janeiro de 12, vou fazer em janeiro, agora eu faço 12 anos lá. 12 anos. E, Ernesto, eu sempre vejo tuas palestras, a gente conversa muito, você já enxerga muito a cerca elétrica como uma ferramenta de manejo de pasto, né? Você acha que falta muito isso, assim, no Brasil, entender essa ferramenta, a importância dela para manejo da pastagem? Então, assim, a função da cerca elétrica primordial é comandar os animais em pastejo. E a gente, veterinário, agrônomo, zootecnista, técnico agrícola, a gente não aprendeu a ferramenta que nos permite comandar o pastejo. Então, a pecuária brasileira, hoje, ela é feita de poucos e grandes piquetes, mal manejados, em que você tem pasto rapado e pasto passado no mesmo piquete. Aí assim, a diferença entre as fazendas tecnificadas e as não tecnificadas, primeiro que ambas manejam mal o pasto. A tecnificada e a não tecnificada. Mas a tecnificada acaba entregando um bom resultado via suplementação e ela tem no orçamento dela reforma frequente. E a não tecnificada está esperando aí para favelização rural, né? Tá virando. Mas o que me angustia é a gente ter muita gente que trata o pasto como lavoura para ser formado, mas não trata o pasto como lavoura para ser colhido. Então, quem planta soja, colhe grão. Quem planta pasto, colhe folhas. Então, a gente teria que ter o mesmo pensamento no pasto. A gente, por exemplo, não é novidade para ninguém que quanto menor o tamanho da parcela, quanto menor o período de ocupação e quanto maior a pressão de pastejo, melhor eu pastejo, né? Eu comando esse pastejo. E aí eu tenho que ter o pastor ali para poder tirar e colocar os animais no momento correto, alterar esses layouts das áreas no momento correto. E a gente não aprendeu a tecnologia da cerca elétrica. Então, eu não culpo o produtor ou o consultor, que a turma vem se virando com as tecnologias que eles dominam. E as tecnologias que eles dominam é suplementação e reforma. Só que isto, a gente vem fazendo uma pecuária compensatória e não uma pecuária estratégica. Imagina que se ao invés de eu ter pasto rapado e pasto passado na mesma área, ou seja, bem colhido é 1/3 do piquete. Porque o animal seleciona, normalmente ele para mais perto da aguada, do coxo, está sempre nascendo um capinzinho novo e ele prefere comer a folha nova, a folha madura, e com essa questão estrutural do tamanho do piquete, ele vai pouco para o fundo, porque aí ele tem água, folhinha nova, aí acaba matando aquele pasto. Bem, se colhe normalmente, isso que me angustia, mesmo em fazendas tecnificadas, se colhe 30% desses pastos. Imagina um produtor de soja feliz em colher 30% do talhão. Excelente analogia. Sabe? E a gente, não existe essa dor. Uma vez conversando com o professor Moacir Corsi, inconformado com a situação, falei, professor, por que a gente não busca essa eficiência do pastejo? Ele falou, Ernesto, é a abundância. A abundância de pasto é a abundância de, ainda em momentos de ração barata, que eu posso errar no pasto, que eu compenso na suplementação. Sabe? E a abundância, ela costuma não ser didática, né, Ernesto? Exato. Então, e todo esse meu esforço que eu venho fazendo é para ensinar essa tecnologia que, uma vez dominada, me permite a fazer uma pecuária estratégica. Em vez de eu errar no manejo, eu acerto no manejo, uso suplementação de forma estratégica para potencializar o desempenho que eu tenho a pasto e não arrumar o desempenho que eu tenho a pasto.
o baixo desempenho que eu tenho a pasto, entende? A pecuária brasileira arruma o baixo desempenho que eu tenho a pasto. Tem fazendas grandes que tratam a degradação como algo inevitável. Já está na planilha de custo. Já está na planilha de custo. Outro dia também, com a entrada agora, com a chegada da integração lavoura-pecuária, eu já vi gente falando que a integração é a solução para pastos degradados. Eu estava numa palestra, eu levantei a mão, chato que sou. Eu falei, não, a solução para pasto degradado, primeiro, é descobrir o motivo da degradação e não deixar degradar. Exatamente. Depois que degradou, sim, é excelente ferramenta. Mas a gente tem que se incomodar em não deixar degradar. E, novamente, essas informações a gente aprendeu sobre o formato, período de ocupação, formato do piquete, período de ocupação, densidade. A gente aprendeu nas escolas. Só que sem dominar a cerca elétrica, eu não consigo diminuir o tamanho das parcelas. Porque não dá para piquetear uma fazenda com... Hoje, 1 quilômetro de cerca convencional, o que é uma cerca convencional? Poste a cada 4 metros, 5 fios de arames e a mão de obra disso. Entre 15 e 20 mil reais o custo. Então, quem que vai piquetear uma fazenda com 300 metros, que é onde a gente já começa a ter perdas de comprimento de pastejo, de pasto, de piquete, mais do que 300 metros, começa a ter perdas. Então, quem que vai piquetear uma fazenda com 300 metros de comprimento por piquete? Não dá. Se eu domino a cerca elétrica móvel, eu faço o meu piquete grande e vou fatiando sem custo. É o que você viu lá nessa fazenda que a gente foi lá no passado. Ele só tinha cerca perimetral e esse gado estava dentro de 2 cercas móveis, que eu vou levando 2.000 cabeças onde eu quero. Então, se eu domino a cerca elétrica, meu gasto estrutural cai drasticamente e meu ganho técnico e produtivo sobe drasticamente. Porque eu consigo alimentar mais animais na mesma área, eu aumento minha lotação, eu aumento meu GMD, sabe? Então, é só vantagem, mas para isso eu preciso dominar a tecnologia. E a gente não aprendeu ela. E assim, você sabe de quem que é a culpa do Brasil ainda não dominar a cerca elétrica? Você está olhando para ele. A culpa é minha. Porque não sou eu, mas a minha empresa é a dona da tecnologia no mundo. Nós temos mais de 80 anos. Quando eu encontro alguém importante para o mercado que não domina essa tecnologia e muitas vezes fala mal, não gosta, eu demorei para alcançá-lo. Esse cara consumiu uma informação errada que fez ele não acreditar, não confiar na tecnologia, e não é culpa dele, a culpa é minha. Eu faço sempre essa analogia. A empresa de sêmen, para vender, fez muito curso de inseminação. A indústria de cerca tem que fazer muitos cursos de pastores que dominam a cerca elétrica. Que eu acho que é um trabalho que você tem feito nos últimos anos, né, Ernesto? Exato. Eu mencionei nas universidades, tem sido convidado também Embrapa, Exalc, várias universidades, para poder justamente ensinar como é que se domina essa tecnologia, né? Então, graças a Deus, assim, esse discurso da gente vem sido muito bem aceito e abraçado, assim, sabe? Então, como você falou, hoje eu tenho parceria com várias Embrapas Brasil afora, com várias universidades Brasil afora, com consultores renomados, sabe? Ainda tem gente que ainda torce o nariz, mas eu sou um cara feliz, porque eu estou sendo muito bem... apesar das provocações que faço, eu estou sendo muito bem aceito aí. Porque é verdade, cara. Eu estou trazendo algo que contribui. E eu tenho interesse comercial? Óbvio que eu tenho. Mas também dá um prazer na gente saber que aquele cara que aprendeu a ferramenta, a tecnologia que você ensinou, ficou muito mais produtivo, sabe? Ganhou mais dinheiro, né? E consultores que aprenderam, sabe? O passe do cara melhorou, porque sem ele, esse cara ia gastar 20 mil reais por quilômetro. Um consultor que a gente treinou vai gastar 3 mil reais por quilômetro. Então, o passe desse consultor também melhora, porque ele tem uma informação que o outro não tem. Então, assim, a gente vem colhendo bons resultados aí, Brasil E é uma informação que vai replicando, né, Ernesto? Queria que você deixasse também o teu Instagram aqui, para quem está nos ouvindo, que ainda não conhece, não te segue, para poder te seguir. Então, só explicando assim, eu sou veterinário, não tenho nada de marketing, não sou da mídia social. Eu lá atrás, uma vez que eu entendi que eu não sabia nada e que ninguém sabia nada, eu saí feito um louco tentando alcançar o máximo possível de pessoas. Então, esse suor, esse corpo a corpo sempre esteve, só que eu também comecei a usar a internet.
e de forma amadora, que ainda sou, porque eu não sei editar um vídeo, não sei fazer, sabe? Eu recebo muito vídeo de amigos, de colaboradores do Brasil inteiro, de gente que trabalha com a gente, e eu saio postando. A única coisa que eu sei de redes sociais é que você tem que ter constância. Eu tento me virar e fazer várias postagens por dia, no horário correto que me ensinaram, isso. Mas são filmes toscos, assim, de peão, né? Mas são ótimas informações, então, eu gosto. assim, tem dado muito certo. Eu estou com 45 mil seguidores no Instagram, estou com 10 mil seguidores no YouTube, com o intuito de levar informação, sabe? Esse é o intuito. Então, quem quiser me procurar, tá no Ernesto_Coser, é o Instagram, e o meu nome completo é Ernesto Coser Neto no YouTube, e, obviamente, no site da Datamars, Speedwrite, da Tutest, todas as nossas marcas que a gente tem. E nos eventos do Brasil também, que o Ernesto está sempre presente. Ernesto, eu quero te agradecer. Muitíssimo obrigado por ter aceitado esse convite para participar dessa primeira temporada do nosso podcast, o Boicast, que a DBO está lançando. Muitíssimo obrigado por ter aceitado o convite e ter compartilhado essas informações que são muito valiosas para o produtor. Eu que agradeço. Você e a DBO são parceiros antigos da gente. É verdade, é muito, verdade. Muito obrigado e conta sempre com a gente. Obrigado, Ernesto. Bom, estamos chegando no final do 3º episódio do nosso Boicast. Lembrando que você pode acessar esse conteúdo a hora que você quiser nas plataformas Spotify e DBO Play. E se você gostou do nosso episódio, não deixe de curtir e se inscrever nos nossos canais. O Boicast tem o patrocínio da Beckhauser. Obrigado e até a próxima! Pioneira no desenvolvimento e criação de tecnologias que tornam a contenção bovina cada dia mais segura, a Beckhauser completa 50 anos, com a certeza que o bem-estar animal e humano é um único caminho para que tenhamos uma pecuária sustentável. E é por isso que neste ano inauguramos a mais moderna fábrica do mercado, um espaço altamente produtivo, onde seguiremos agregando ainda mais valor e produtividade nas fazendas do Brasil e do mundo. Beckhauser, seu resultado passa por aqui.